Oi, tudo bem, gente? Já estou aqui no meu AP em São Paulo, então esse vídeo vai ser para falar sobre intercâmbio, para responder as dúvidas de vocês que vocês foram me deixando nos comentários de todos os vlogs que rolaram aqui no canal. Aliás, várias pessoas falaram nas redes sociais que não estavam recebendo os vídeos. Então, como vocês já sabem, o YouTube tá com uma política nova aí que não tá entregando todos os vídeos para vocês. Clica no canal na parte de notificações, que é aquela campainha que tem no canal aqui embaixo, algum lugar por aqui. Toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão receber. Então já clica aí no joinha também, se inscreve no canal. Selecionei a maioria das dúvidas que se repetiram, que todo mundo queria saber sobre gastos. Me perguntaram muito por que eu escolhi Toronto para fazer meu intercâmbio, que era o meu sonho, né? Que vocês já sabem, quem acompanha aqui o canal sabe que era meu sonho fazer um intercâmbio. Claro que eu queria ter feito um intercâmbio longo, né? De 1 ano ou 6 meses pelo menos, mas não tinha jeito, né? Não tinha como. E por conta do meu trabalho e também porque eu sou casada, e aí meu marido não podia sair do emprego dele, e, né, tudo que eu já expliquei naquele outro primeiro vídeo lá. Primeiro de tudo, eu não ia pro Canadá, eu queria fazer o intercâmbio nos Estados Unidos, e aí eu fui fazer as cotações, e era muito caro, tipo, era o dobro do preço ir pros Estados Unidos. Então, a minha segunda opção era o Canadá, e eu queria uma cidade que fosse bem parecida com São Paulo, que tivesse bastante metrô pra me locomover, que fosse bem fácil. Então, Toronto ficou em primeiro lugar nas opções. Me perguntaram se eu gostei, não tem nem o que falar, né? Eu amei, vocês viram pelos vlogs. E com certeza eu indico para quem quiser ir para Toronto, é uma cidade bem segura, dá para se locomover para todos os lugares, tem ônibus 24 horas, metrô 24 horas. Você já tinha visto qual tipo de visto precisou tirar? Eu não tinha visto nem americano, nem canadense, e aí eu tive que tirar o visto canadense. Eu poderia ter tirado também na época o americano, mas não deu tempo porque já tava meio que em cima da hora, faltavam 3 meses e meio, e eu não quis arriscar, porque vai que ficasse pronto o canadense e o americano não, e aí não me devolvessem o passaporte a tempo. O processo é todo online, eu fiz tudo no site sozinha mesmo, não contratei despachante. Eu fui vendo vídeos no YouTube, que você coloca no YouTube, né, como tirar visto canadense, aparece vários vídeos, e aí eu fui, né, pegando uma dica aqui, outra ali, e aí eu e minha irmã, a gente fez tudo, né, por conta mesmo. Deu um trabalhinho, acho que dá mais trabalho do que o americano, porém é tudo online, né? Não tem entrevista. Só que você tem que separar uma documentação gigantesca para comprovar que você tem vínculos aqui no Brasil. Enfim, toda aquela burocracia que vocês já sabem. A diferença é que não tem a entrevista mesmo física, assim. Eu só fui até o consulado para levar meu passaporte quando eles já tinham aprovado. Então você recebe tudo online por e-mail falando se você foi aprovado ou não. E aí depois é só comparecer lá no consulado do canadense com o seu passaporte para eles colocar o visto e te mandar de volta. Você foi por agência, qual escola escolheu? Eu fui por agência de intercâmbio e eu escolhi a escola ILAC. Na verdade, quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que eu não precisava ter ido por uma agência, porque é a escola que faz o trâmite todo com a casa de família. Tudo que eu tinha que resolver, se tivesse algum problema com a casa de família, alguma coisa, eu tinha que falar diretamente com a escola, nada com a agência. A agência era em último caso. E eu adorei a ILAC, é um método que eles priorizam muito a conversação, tem bastante também gramática, listening, enfim, né? Tudo aquilo, né, para aprender inglês. E eles fazem as aulas bem dinâmicas, então tem aulas que o professor dá jogos para você fazer na sala, você vai lá na frente, aí conversa, e várias coisas assim. Eu escolhi o curso que ia das 8h30 até as 3h20 da tarde, que era o período integral, né? Então eu escolhi um Power Class, que era uma aula a mais depois do almoço, mas também tinha a opção de ficar só até a hora do almoço. Como eu ia ficar só um mês, então eu resolvi pegar o período integral para acelerar mais o inglês, né? O único ponto negativo que eu achei dessa escola é que tinha que se locomover de prédios, assim. Então, às vezes você tinha só 30 minutos de almoço, você tinha que ir no banheiro, escovar o dente, almoçar, esquentar o seu almoço nos micro-ondas que tinham lá e ainda trocar de prédio, sabe? Então demorava muito no percurso. Às vezes você chegava até um pouquinho atrasado e aí se você chega, acho que a partir de 10 minutos atrasado, você não entra mais na aula. Então eu achei isso meio chato, assim, da escola. Mas no restante, adorei tudo. Os professores são maravilhosos. Gostei, assim, pelo menos os meus, eu caí com todos os professores bem legais. A minha irmã só teve uma reclamação de uma professora lá que ela não gostou muito.
mas no geral, assim, pelo menos no meu curso, eu gostei de tudo. Os passeios são pela escola ou você faz por conta? Então, a escola ela tem vários passeios o mês inteiro. Então, assim que você chega lá, eles te dão um cronograma com tudo que vai rolar em cada dia da semana. Inclusive aos finais de semana também. E também tem as viagens que eles fazem de finais de semana, que são para Ottawa, Quebec, Montreal, Nova York. Então, se você tem visto americano, você pode ir para Nova York, que a escola te leva de ônibus. Acabei não fazendo essas viagens muito longas, de 8 horas de viagem, preferi fazer mais perto mesmo e passear por Toronto mesmo para conhecer bem a cidade. Porque eu só tinha um mês lá, achei que ia ficar muito corrido, eu preferi ficar estudando mesmo e conhecendo a parte turística de Toronto mesmo. Outra pergunta muito frequente foi se um mês é suficiente para ficar fluente e qual era meu nível de inglês antes e depois. Um mês não é suficiente, gente, já deixo bem claro, não é suficiente. Mas eu tinha uma trava aqui no Brasil, eu tinha muita vergonha de falar, sabe? E esse um mês lá fez eu me soltar. Tanto que na última semana eu tava falando bastante já, assim, não fluentemente, mas eu já arriscava falar, conversar mesmo. E me ajudou muito, sabe? Eu não tenho mais essa trava, assim, eu não tenho mais vergonha de falar inglês. E o meu nível de inglês aqui no Brasil era intermediário. Eu já me formei, assim, nessas escolas de inglês que tem aqui no Brasil, já cheguei até o final do avançado. Mas a gente sabe que, né, a escola aqui do Brasil não deixa você fluente. Então eu sempre tive a consciência que meu inglês era intermediário. Fiz a prova lá no primeiro dia, prova de speaking e writing. Aí eles até me perguntaram: você quer ficar no intermediário ou ir pro pré-avançado pra te puxar um pouquinho mais, né, pra você ter um pouquinho mais de dificuldade, só que você vai aprender mais coisas e o seu nível vai subir um pouco mais. Eu fiquei até na dúvida, mas acabei aceitando, então meu nível lá ficou High Intermediate, que é o pré-avançado. E na escola funciona assim, toda semana tem prova de nível, então você pode subir os níveis, passar até 2 níveis às vezes, se você for muito bom. E aí eu subi só um nível lá, eu tava no 8, eu passei pro 9, e a escola vai até o 14, se eu não me engano. Agora eu não lembro se é 14 ou 16, mas acho que é 14. E aí eu fiquei, eu saí de lá no 9, eu entrei no 8 e saí no 9. Como foi ficar em casa de família? Eu acho que assim, essa foi a melhor parte, pelo menos pra mim. Dei muita sorte de cair numa casa de família muito legal. Eu sei que teve gente que caiu em casas de famílias que não gostaram, pediram pra trocar, teve gente que não pediu e acabou ficando até o final do intercâmbio lá. Mas assim, né, pastaram na casa da família. Eu caí numa casa de família que a esposa era das Filipinas, o marido era da Guatemala e o filho era canadense. Então era uma mistura e foi até bom para treinar os sotaques também, né, para você assimilar mais os sotaques. Essa casa tinha de 8 a 10 estudantes, ficavam entrando e saindo do estudante, era como se fosse uma república, só que numa casa. A casa era bem grande, tinha 3 andares e aí era legal porque como tinha muito estudante, na hora do jantar todo mundo tinha o horário certo para se reunir na mesa do jantar, né, e conversar, então era muito legal. Além de eu fazer o inglês o dia inteiro na escola, à noite na casa também eu treinava inglês com todo mundo da mesa, era bem legal. Aí eu fiz amigos lá, foi assim bem bacana mesmo, a experiência foi maravilhosa. Tem gente que cai em casa que só tem você sozinho, ou no máximo mais uma pessoa de outro país. E aí tinha banheiro compartilhado, a cozinha era compartilhada com todo mundo, né? Cada um tinha que lavar seus pratos, seus copos, que sujasse. Mas eu peguei essa casa com pensão completa, então já tinha café da manhã, almoço e jantar incluso. Isso foi muito bom para fazer economia lá, né? Porque a comida lá é bem cara. E aí nos finais de semana, quando eu não tava lá, eu comia na rua, mas a maioria dos dias eu preferia ir para casa para ter essa interação com a família, né? E aí jantar junto e tudo. Como tava o clima por lá, porque você escolheu esse mês? Bom, como vocês puderam ver nos vlogs, tava bem quente quando eu cheguei lá, tava bem assim, era final de verão, então tava bem quente mesmo. Teve dia que eu peguei 37 graus, muito calor no metrô, tinha alguns vagões que não tinha ar-condicionado. O metrô aqui de São Paulo dá de 10 a 0 no metrô de Toronto. Alguns tinham ar-condicionado, mas muitos não tinham. Dependendo da linha que eu pegava, não tinha, era horrível. Mas depois foi amenizando, na última semana virou o tempo assim totalmente, porque aí entrou o outono. E lá é tipo 8 ou 80, né? Então entrou o outono e realmente foi ficando mais frio. Mas no verão a gente
pastor de tanto calor lá. E eu escolhi essa época do ano por conta mesmo de não ser tão frio quanto o inverno, né? Então agora eu sei que já tá nevando lá, já começou até alguns dias de neve, pessoal já... E a minha host mother, inclusive, mandou foto pra mim da neve, que já caiu neve lá. Então, assim, eu quis evitar essa parte, porque eu não tava preparada psicologicamente ainda pra ver neve. Perguntaram se tinha muitos brasileiros na escola, como que era essa parte. Tinha brasileiro sim, inclusive encontrei vários brasileiros, inclusive encontrei até leitor meu brasileiro lá, que me conhecia, seguia o canal. Mas dentro da sala de aula não tem muito brasileiro, no máximo tinha 2 ou 3, sabe? A turma é em torno de 14 pessoas, mais ou menos. O máximo que chegou assim de brasileiro na minha classe foram 3. Aí depois caiu para 2. Então sempre é assim, nunca é muito raro você ficar sem nenhum brasileiro na sala. Mas dentro da escola é proibido falar em português, né? Na sua língua nativa. Então tem que falar em inglês, só em inglês. E a última pergunta que mais me fizeram foi quanto que custa fazer o intercâmbio de um mês para Toronto? Então eu separei aqui, no meu papelzinho, os valores de cada item, só que tiveram 3 itens que eu fechei junto com a agência, então foi um pacote. Então eu vou falar pra vocês aqui quanto que custou. A escola junto com a casa de família e o seguro viagem, que é obrigatório. Se você vai fazer qualquer viagem para o exterior, a maioria dos países, né, como Estados Unidos, Canadá, na Europa, você tem que ter um seguro viagem. E para intercâmbio, você tem que ter muito mais, né? Porque você vai ficar lá bastante tempo. Sem o seguro viagem, você nem entra lá. A escola, mais a casa de família, que tinha café, almoço e jantar incluso, mais o seguro viagem, ficou $3.000 americanos, porque a viagem toda a gente fecha em dólar americano, né? Passagem, tudo em dólar americano. O visto canadense foi em torno de $160, já com as taxas, né? A taxa para envio do passaporte de volta deu em torno de $160. Aí coloca também o custo das passagens de avião. Aí nesse caso você pode conseguir sua passagem por milha, ou você pode parcelar em cartão de crédito por conta. No meu caso, eu fiz o visto e a passagem por minha conta. Então eu comprei minha passagem lá por conta e ela vai sair de $1.000 a $1.500 em média. Depende da época do ano. Aí me perguntaram também quanto levar para gastar lá e tudo. Então vai depender muito de quanto você vai fazer de compra, mas eu separei aqui os valores sem contar as suas compras pessoais. Então, assim, tem que lembrar que você vai ter que, assim que você chega no aeroporto, você vai ter que ter um transfer, né? Um táxi ou um Uber, né? Ou o transfer que a agência te oferecer mesmo. No meu caso, eu não quis o transfer da agência, porque era muito caro. Preferi pegar o Uber mesmo, por minha conta. Aí tem os passeios, né? Lanches, restaurante, porque você vai sair para fazer passeio turístico, né? Então, você vai acabar comendo fora também, não só na casa de família. Mas o transporte, que é metrô e ônibus para a escola, a não ser que você dê muita sorte de cair perto da escola e dê para ir a pé, mas é muito difícil isso acontecer. Geralmente você vai ter que pegar ônibus e metrô, que era o que a maioria dos alunos faziam lá. E aí tem um passe do metrô que você usa o dia inteiro, quantas vezes quiser, que é um passe mensal. E aí tudo isso, que é o transfer, passeios, lanches, transporte, você tem que levar mais ou menos de $1.000 a $1.200. Mas, tipo, $1.000 você já consegue se virar, né? Economizando bem, você consegue se virar. E aí leva mais o dinheiro das suas compras. Se você vai comprar roupa, se você vai comprar, sei lá, um iPhone, aí é com você, né? Aí você leva esse dinheiro à parte. Então, assim, o total de um intercâmbio sem as compras fica em torno de $5.160. É mais ou menos isso, então. E aí você faz a cotação do dia e vê quanto dá, né? Como tá o dólar um pouco mais alto agora, então vai dar um pouquinho a mais. Levei tudo em dinheiro. Sei que corri muito risco em levar tudo em dinheiro, mas eu também levei meu cartão de crédito à parte, um cartão de crédito internacional desbloqueado, né? Levei ele também por garantia, porque vai que meu dinheiro acabasse, eu tinha o cartão de crédito. Mas não precisei usar, ainda bem, ufa, porque o IOF é bem mais caro, né, do que você levar em dinheiro. E foi super tranquilo no meu caso. Eu deixava a minha mala fechadinha com cadeado, mas lá é tão seguro, gente, que é muito difícil acontecer um roubo assim. Claro, pode acontecer algum furto, mas aí eu deixava dentro da mala com cadeado, tudo
não teve problema nenhum. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido esclarecer a maioria das dúvidas de vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar responder. E a partir de agora o canal volta ao normal com os assuntos que eu sempre posto por aqui. Rotinas, finanças, dicas para casa, decoração e tudo que vocês amam aqui no canal. Então eu quero pedir para vocês deixarem sugestões de vídeos aqui do que vocês querem ver aqui no canal. Então é isso, gente. Não esquece de clicar no gostei, inscrever aqui no canal e clicar também naquela campainha para vocês não ficarem de fora de nenhum vídeo, hein? Um super beijo e até a próxima. Tchau!